para nós, nem que seja exortação, nem que seja, Pai, aquilo que nós não queremos, como foi dito na primeira ministração, Pai. Mas, Pai querido, meu Pai amado, que seja sempre da Tua vontade, do conhecimento do Seu coração, Pai. E assim eu te peço, Pai, que a Tua glória nesse lugar nos tome, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas são para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar aí, galera. Pode sentar. Louvado seja Deus. Estão com fome? Quem está com fome aí? Glória a Deus. Feliz de estar aqui nessa noite. Eu não sou jovem, mas eu gosto de estar no meio, pastor Claudio. Perdendo os cabelos, cabelo branco, mas estou nem aí. Estou no meio dos jovens, né? E alegria estar aqui com vocês nessa noite. Alegria por ver o Senhor fazendo algo aqui, né? Assim como Ele faz em todo lugar. Alegria chegar já apanhando da Giza, né? Meu Deus do céu. Ela falando manso, eu falei, vai ser uma palavra doce. Uma palavra que vai ser uma cura interior, alguma coisa assim. Ela tirou o chicote ali e desceu o chicote, mas Deus precisa nos exortar muitas vezes. Eu quero que você, quem trouxe Bíblia, quem está no smartphone, quem acompanha na projeção, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos lá. Não fica assustado com o texto que eu vou ler, tá, gente? Fica tranquilo que no final nós vamos dar glória junto em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 5,10, para a gente ganhar tempo aqui. Porque importa que todos nós, diga todos nós, compareçamos o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal o que tiver feito por meio do corpo. Amém? É só esse texto que eu quero ler agora. Daqui a pouquinho eu vou ler mais alguns textos. Mas talvez você fique perguntando assim, meu Deus, o que o pastor vai falar de juízo, de escatologia, disso, daquilo. O pastor Claudinei ama escatologia. Mas Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre esse momento que nós vamos estar diante de Jesus Cristo para prestarmos contas daquilo que nós fizemos nessa terra. Nós não temos tempo aqui para explorar escatologicamente, nem é o propósito, mas o propósito é a gente entender o que Deus vai julgar nesse dia, o que Jesus vai observar em nós nesse dia, porque o texto é claro em dizer que todos nós, um dia, nós vamos estar mano a mano com Jesus. Lá não vai ter pai, lá não vai ter mãe, lá não vai ter o pastor, lá não vai ter os teus irmãos, mas vai ser você e o Cristo. E ali Ele não estará mais como cordeiro, Ele não estará mais como advogado, mas como justo juiz. Nós podemos entrar na discussão de quando isso vai acontecer, se vai acontecer antes da tribulação, se vai acontecer depois, mas o fato é que tanto para quem acredita que vai ser antes, quanto para quem acredita que vai ser depois, todos nós estaremos diante dele. Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que esse momento vai ser apenas para os salvos, para a igreja. Esse juízo, ele não é para condenação, porque a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que será um rapto, será um sequestro. Bota para mim ali, fazendo favor, tá, a projeção está funcionando? Não, mas eu leio aqui, não tem problema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Eu quero ler esse texto com vocês rapidinho, só para nós entender sobre o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem aqui não é quem está deitado na cama dormindo, mas é quem já morreu, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Os tessalonicenses acreditavam que não tinha salvação para os mortos, pastor Maxwell. Por isso que ele está consolando o povo da igreja de Tessalônica. Segue, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que já dormem em Jesus, Deus tornará a trazer com ele. 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não seremos antes deles. 16.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados aqui é sequestro. Por isso, Brian, que nós acreditamos que isso vai acontecer antes da tribulação. Seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor na onde? Nos ares. Pastor, por que vocês acreditam que vai acontecer antes da tribulação? Porque são duas vindas. A primeira, Jesus não pisa na terra. A primeira, nós encontramos com eles aonde? Nos ares. A segunda, ele pisa na terra. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que depois desse sequestro, entra o texto que nós lemos, 2 Coríntios 5:10. Todos nós prestaremos contas a Jesus daquilo que nós fizemos por meio do corpo. Mas pastor, se esse juízo de 2 Coríntios 5:10, que é o tribunal de Cristo, ele é só para quem é salvo, o que Jesus vai julgar nele? Se já está todo mundo salvo? Se é a igreja que vai subir nos ares que vai ser julgada? Outro texto para nós começar a desenvolver o assunto, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Você já vai entender que Deus está falando algo conosco aqui. 1 Coríntios 3, verso 9. Paulo dizendo: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus sois vós. Edifício, ele está falando de construção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo lançou o fundamento, e o fundamento é quem? Cristo. Porque Paulo trouxe a mensagem de Cristo para os gentios. Então o fundamento foi lançado pelos apóstolos. Porque ninguém, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Olha o que ele está dizendo. Os apóstolos lançaram o fundamento, e os irmãos que vieram após os apóstolos construíram sobre esse fundamento. Ele está comparando a igreja com uma construção, uma obra, uma construção. Cutuca o irmão que está do lado e diga assim: você, mais forte, tem jovens aqui, você, grita aí meninada, você é um construtor. Amém. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo na minha versão pelo menos, porque é o dia do Senhor, o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. É exatamente isso que vai acontecer nesse dia. Todos já estão salvos, mas nós vamos estar diante de Jesus, e Ele vai dizer: o que você fez para mim agora será provado pelo fogo, pelo crivo de Cristo. E o interessante é que Paulo aqui, ele dá 6 materiais: ouro, prata e pedras preciosas. O que ouro, prata e pedras preciosas fazem quando são submetidas ao fogo? Elas são purificadas, realça o brilho. Então o que Paulo está dizendo? Algumas obras que nós fizemos aqui nessa terra para o Senhor Jesus, relacionada à obra de Deus, porque ele está falando do edifício que é a igreja, vai ser provado pelo fogo. E quem for provado pelo fogo e for sido achado ouro, prata e pedras preciosas, receberá galardão. Agora palha, feno e madeira será queimado, e não terá galardão. Quem gosta de ganhar presente aqui? Cadê os irmãos que trabalham aí? Não é bom o dia do pagamento que cai o Pix lá assim, ó, puf, a recompensa? Sexta-feira que cai o pagamento. É gostoso receber presente das pessoas aqui na terra, é ou não é? Agora imagina você receber um presente de Cristo Jesus.
Só que esse juízo, esse texto aqui, gente, vai falar sobre a maneira como nós estamos servindo a igreja de Deus. Porque nesse dia, Jesus não vai olhar o que a gente fez, a qualidade do que a gente fez, mas Ele vai olhar como estava o nosso coração enquanto nós fazíamos. Então aqui não é sobre performance, é sobre coração, é sobre o quanto a gente ama o que está fazendo. E Jesus vai dizer: se você fez sem amor, é palha. Se você fez sem alegria, é feno. E eu quero falar aqui, eu não vou conseguir falar sobre todos os materiais, mas eu quero falar de 3 materiais aqui, que é a palha, a madeira e o feno. O que é isso? Mas antes eu quero fazer 2 observações. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre servir a igreja de Deus, sobre entregar, sobre contribuir. E essa mensagem ela é para 2 grupos de pessoas. É para aqueles que não estão servindo, como encorajamento para você fazer algo. E é para quem já está servindo, para eu e você sondarmos as nossas motivações, para eu e você olharmos para dentro do quarto escuro da nossa alma e ver o que nos move a servir. Mas antes de entrar nesses 3 materiais, o que Paulo está querendo dizer sobre palha, feno e madeira, eu quero fazer 2 observações. Quando, irmãos, eu falo de servir, de contribuir, de participar, eu não quero trazer você para um ativismo religioso que diz que você tem que viver 7 dias dentro de uma igreja, porque esse dualismo é do diabo. Sabe por quê? Você serve na igreja, mas como estão as suas notas na sua escola, você que estuda? Não adianta nada você ser excelente aqui e o teu boletim está igual carmesim, vermelho. Que espiritualidade é essa? Que não mexe com a maneira que você honra os seus pais. Jovem, você quer um convite, quer um conselho de Deus para a tua vida hoje? Honre seus pais. Honre seus pais. Então essa palavra vai falar sobre servir, vai te tirar do lugar, vai te confrontar, mas não é um convite a um ativismo religioso. Paulo disse para Timóteo: um espírito de poder, de ousadia e de equilíbrio. Esses dias um menino me chamou no final do culto, desesperado. Ele tem uma viagem missionária para Cuba daqui menos de um mês e não tem um recurso, pastor Claudinei. Ele falou: pastor, não sei o que eu faço, eu estou trabalhando de domingo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu falei: filho, quando que é a tua folga? Ele falou: segunda. Eu falei: na tua folga, durma, porque o descanso é um princípio. E quando você descansa na tua folga, você está dizendo: Senhor, nos 6 dias que eu pude fazer algo eu fiz, mas agora eu descanso, porque eu descanso em Ti. Ele me olhou, eu falei: você quer fazer um negócio para Deus? Ele olhou para mim, eu falei: segunda-feira, que é a tua folga, acorde meio-dia, tome café com a sua mãe, com o seu pai, assista uma série, fica o dia inteiro com o pé para cima, porque nos 6 dias anteriores você já fez o que tinha que fazer. Aleluia. Então, a primeira observação que eu queria fazer antes de nós entrarmos nas nossas obras, em como nós servimos, é você entender isso. É você entender que o seu trabalho também é espiritual. É você entender que namorar com a tua esposa, dar um beijo nela, levar ela na sorveteria, eu sei que é para jovem, mas tem casado aqui, também é de Deus. Quem que deu a sua esposa para você, irmão? Esses dias um irmão lá da igreja chegou no culto de sábado, pastor Claudinei, com um olheiro assim, foi, cumpriu a escala dele com amor, chorou, chegou no final do culto, ele falou: mano, eu não sei se eu vou vir amanhã. Eu falei: cara, deixa eu falar um negócio para você, amanhã leve sua esposa para jantar, porque a semana inteira você trabalhou até as 10, e quem
deu ela para você foi o Senhor, ela é o seu jardim. Então, jovem, quando você se dedica nos seus estudos, você está glorificando a Deus, cara. Você está cultuando ao Senhor. Quando você vai lavar aquela louça para tua mãe, mesmo sem ela pedir, quem que é mãe aqui dá um glória aí? Você está glorificando a Deus, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. O problema, pastor Claudinei, é que às vezes a gente acha que isso não é espiritual. Mas na vida do crente até o descanso é espiritual. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Como que Ele descansa, sendo que Deus não cansa? Porque Ele queria nos ensinar. Os judeus até hoje implantam 6 anos na terra, mas no 7º é o descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está do seu lado aí e diga forte: equilíbrio. Louvado seja Deus. Segunda observação que eu quero fazer antes de entrar nos 3 materiais é que se porventura você talvez não está servindo ainda, porque a partir de hoje vai em nome de Jesus. Se você não está servindo ainda, não significa que você tem menos valor. Porque o que nos define diante de Deus não é aquilo que a gente faz, mas é quem a gente é. Então essa palavra vai te chacoalhar, vai te tirar do lugar. Mas não ouça com culpa, ouça com responsabilidade, com compromisso, entendendo que tudo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Nós temos que assumir responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas obras realizadas em favor da igreja passarão pelo crivo do fogo, o olhar de Jesus para tudo que nós fizemos. Naquele dia Jesus vai chamar você e vai dizer: você lembra aquele dia que você serviu sem condição e sem saúde? Está aqui a tua recompensa. Você lembra aquele dia que você estava em crise, mas você se dispôs? Está aqui a sua recompensa. Então ela vai passar por esse crivo. E o primeiro material que Paulo traz ali é a madeira. E a madeira, ela representa na palavra de Deus as coisas humanas. Os artífices de idolatria feitos no Velho Testamento eram feitos muitos de madeira. Romanos capítulo 1, verso 22, quando Paulo vai falar de idolatria, ele diz que roubaram a glória de Deus, se rendendo a imagens de quadrúpede e répteis, falando de idolatria. Então a madeira, ela representa coisas humanas. São coisas, pastor Claudinei, que na verdade roubam a glória de Deus. Como assim? Como assim? Então quando eu faço, preste atenção, jovem, nós estamos falando de fazer algo pelo reino, fazer algo pelo Senhor. Mas quando eu faço apenas para receber um elogio, isso na verdade está roubando a glória de Deus. Quando eu faço apenas por um reconhecimento, isso não glorifica a Deus, mas glorifica a mim. Então são obras de madeira. E hoje o que eu mais vejo, graças a Deus, pastor Maxwell, aqui na rua não tem, mas o que eu mais vejo, irmãos, é pessoas trabalhando por reconhecimento. Pessoas que, se não tiver um elogio, elas são paralisadas. Pessoas que, se você remover o cargo, acabou. E a pergunta que nós fazemos é: para quem nós estamos fazendo? Porque se nós estivermos fazendo para nós mesmos, isso é madeira. Isso não glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que pensam: o meu departamento, a minha igreja, o meu ministério, obras de madeira. No reino de Deus não tem nada meu, só tem o que é nosso. Só tem o que é nosso. Só tem o que é nosso. É por isso que Paulo diz: quem edifica, veja como edifica. Avalie o seu coração enquanto faz. Madeira representa coisas humanas. Por que que quando Deus ele dá as estratégias para Moisés construir os utensílios do tabernáculo, ele diz assim, ó: você vai fazer de madeira de acácia, representando a cooperação do homem naquilo, mas também você vai cobrir de ouro.
a parte divina, a parte soberana. Por que quando Noé foi construir a arca, Deus disse, você vai fazer de madeira, representando a obra, o esforço, a dedicação. Mas daí Deus disse para ele, mas você vai cobrir com betume, representando o óleo do Espírito, a unção, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino. Porque madeira, ela representa apenas o nosso esforço, irmãos. E o nosso esforço não vai fazer nada, porque quem convence, quem faz, é o Espírito. Louvado seja Deus. Madeira representa a nossa preocupação com o microfone, a nossa preocupação em fazer o maior culto, a maior conferência, quando na verdade Jesus só quer o nosso coração. Porque quando Ele tem o coração, vem tudo com Ele. Vem tudo com Ele, vem a oferta, vem o servir, vem o amor, vem o carro para dar carona para os irmãos, vem tudo. É consequência. Madeira são obras que roubam a glória de Deus. Excelência sem amor é idolatria. Excelência sem amor é idolatria, porque a gente faz tão excelente, mas não é para o Senhor, é para nós. E aí vem João, quando eu amo esse texto, João 3,16, e a gente conhece de cor, mas a gente não observa o sentido da frase. Porque Deus, o que Ele fez? Amou. Aí depois que Ele amou, Ele fez algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E às vezes a gente quer entregar antes de amar, irmãos. Às vezes a gente quer fazer antes de chorar por aquilo, antes de entregar o nosso clamor, as nossas lágrimas por aquilo que estamos fazendo. E o Senhor está dizendo, eu quero conduzir uma igreja que produza obras que vão ser ouro, prata e pedras preciosas, obras feitas para a glória de Deus. Segundo, feno. Feno, o que é feno? Feno é capim seco. Feno é mato seco. E o feno representa obras sem vida. Obras sem vida. Coloca para mim, por favor, em Joel capítulo 2, do verso 18 ao 20. Você já vai dar glória, eu prometo. Você já vai dar glória. Joel capítulo 2, verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. 19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos. Perdão, eu acho que é o capítulo 1. Capítulo 1, verso 18. Como geme o animal, e as manadas de gados estão confusas, porque não tem pastos. Também o rebanho de ovelhas estão perecendo. Por quê? Verso 19. A ti, Senhora, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. 20. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes das águas se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então quando a palavra de Deus fala de mato seco, ela está falando de algo que não tem vida. Algo que não tem vida. Obras que não produzem vida. O feno, irmãos, são obras que nós fazemos por obrigação. São obras que nós fazemos, Dieguinho, só para cumprir uma escala, porque tem que ir. Meu Deus, tem que ir. É feno, irmão, vai queimar naquele dia. Vai queimar, não vai receber galardão. São obras feitas apenas por obrigação. São obras, irmãos, que muitas vezes o que eu mais vejo hoje são pessoas servindo a estrutura, esquecendo que fazem tudo para o Senhor. Coloca para mim aí Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Aí a obra não produz vida. Porque aí nós falamos, não, vou lá, porque né, o pastor Maxwell chamou eu, meu pastor Claudinei vai estar lá, o Brian me chamou, então eu vou. E olha o que a palavra de Deus diz, meus irmãos, e tudo quando fizeres, fazei de todo o coração como a quem? Meu Deus. Verso 24. Sabendo que recebereis de quem? Do pastor Maxwell?
Do pastor Samenberg? Não. Do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Essa obra, como feno, é uma obra carregada de murmuração. E às vezes não é uma murmuração falada, mas é no coração. Meu Deus, que coisa. Toda semana é isso. Todo dia é isso. Tem que vir aqui, tem que fazer. O problema é que nós não estamos fazendo para o Senhor. O problema é que nós esquecemos quem que é o dono da obra. Quem é o dono de tudo. Nós temos uma escala semestral lá na igreja, que cada 6 meses nós vamos e limpamos todos os instrumentos e todo o som, as caixas, tiramos a mesa do lugar, passamos aspirador dentro do aquário. E gente, nós temos lá um grupo, sei lá, de 10, mas é sempre 2 que vai. Porque para quem nós estamos fazendo? Agora no culto de ceia, Dieguinho, todo mundo, cara. Cultão de domingo, pastor Maxwell, lotado, igreja cheia, visitante, meu Deus. Você acha que alguém briga para ir na escala semestral? Ninguém. Mas na ceia, para quem nós estamos fazendo, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, o que vai ter, pastor Ailda, de irmãzinha que limpa a igreja nesse dia, recebendo chave de cidade, recebendo galardão nesse dia. Sabe por quê? Porque ninguém vê, ninguém filma, não tem foto, não tem stories, não tem Instagram, mas tem os olhos daquele que tudo vê, que estão vendo tudo, que estão vendo todas as coisas. Deus vê quando a gente está com o carro na reserva, pastor Claudinei, e a gente atravessa a cidade para dar uma carona. Deus vê, Deus vê, Deus sabe. E as nossas obras vão passar por esse crivo. O que é galardão? O que é galardão? Galardão, se no original da palavra, representa a recompensa, pagamento de salário. É isso que representa. Mas o que é isso, Dieguinho? A Bíblia não fala. Alguns acham que é presente, alguns acham que é pedrinha na coroa, alguns acham que é coroa, alguns acham que é posições de governo no reino milenar. Pode ser. Já pensou? O pastorzão da mega igreja, lá como um vereador, e a irmãzinha que limpa a igreja como governadora, porque serviu como ouro, prata e pedras preciosas. Vai acontecer nesse dia. Vai acontecer. Porque o crivo de Cristo, irmãos, é o crivo do nosso coração. E o coração ninguém vê, mas Ele vê. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, chegou os irmãos de Davi, Samá, Abinadab, Eliabe, tudo bombadão, tudo forte, cara de rei, barbinha na régua, cabelão de gel para trás. E Samuel olhou e falou: cara, é esse aqui vai ser o rei. E o que Deus disse para ele? Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Olha para o coração. O que nós estamos sentindo enquanto estamos servindo? O que nós estamos sentindo enquanto estamos servindo, irmãos? O que nós estamos sentindo? Para quem estamos fazendo? Estamos fazendo para um CNPJ, para uma estrutura, para um grupo de liderança? Não. Estamos fazendo para Cristo, para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feno são obras sem vida, e palha, ela na palavra de Deus, ela representa aquilo que é arrastado com o vento, que é levado com o vento. Palha representa obras inconstantes, sem firmeza. Meu Deus. Obra inconstante. Um dia a pessoa está animada, meu Deus, vou fazer, vou ajudar, vou contribuir. No outro dia ela já está: na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Às vezes a gente prega no culto de domingo, pastor Maxwell, e chora e libera a palavra, e na segunda a gente fala: meu Deus, traz aquele homem que pregou para mim ouvir ele, para aumentar minha fé aqui. Cadê aquele homem que pregou? Então a palha, ela representa a obra sem constância. Sabe aquela pessoa que começa e nunca termina? Fogo de palha. Porque a palha, ela representa a inconstância. Ela é arrastada para qualquer lado. Todo dia ela está com uma boa ideia: meu Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas ela não consegue fazer nada. Ela não consegue se dedicar em nada, porque ela é como a palha. Coloca Salmos capítulo 1, verso 4, por favor.
Cada dia está com uma opinião, cada dia está com uma ideia e não consegue ser constante naquilo que Deus colocou nas mãos dela. Salmos 1:4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou a palha que o vento espalha. Representa a inconstância. Efésios capítulo 4, verso 14, o que diz lá? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Pessoas inconstantes. E o convite hoje, irmãos, é a gente olhar para dentro do nosso coração. E essa palavra, como eu disse no início, era para dois grupos de pessoas. É para quem não serve, para Deus te tirar do lugar, para Deus fazer olhar para os teus talentos aí, para aquilo que você tem nas mãos, e você dizer, não, eu posso contribuir com alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. E para você que já está servindo, para você sondar o teu coração, para que nesse dia as nossas obras, Brian, elas não sejam queimadas, mas elas sejam purificadas, e a gente receba a recompensa de Deus. Sabe uma coisa que eu vejo aqui hoje no rosto de vocês? Cansaço físico. Cansaço físico. E eu sei que muitos de vocês tinham tudo para não estar aqui. Tinha uma menininha aqui que estava quase dormindo aqui. Acho que ela foi no banheiro. Mas por quê? Porque ela está aqui desde cedo, fazendo alguma coisa, contribuindo com alguma coisa. Às vezes não sabe pregar, não sabe cantar, mas o que sabe está fazendo. O que sabe está fazendo. E o convite é olhar para o nosso coração e falar, cara, o que me move a fazer isso? É o Evangelho de Cristo, é o sangue derramado. São as crianças que estavam padecendo nesse dia e foram alcançados pela vida de vocês. Então vai ser purificado. Naquele dia Jesus vai dizer, está aqui a tua recompensa, está aqui o seu galardão. O Senhor não quer que a gente faça por obrigação, gente. Quantos tem menos de 25 anos aqui? Levanta a mão alto assim, sem preguiça, por favor. Menos de 25 anos. Cara, olha o Zé levantando a mão, né? Cara, olha o vigor que você tem. E Deus está perguntando por que você não sai do lugar e faz alguma coisa. Mas eu não sei, pastor. Alguma coisa tem aí de precioso. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Agora, fazer para o Senhor. Fazer para o Senhor. Como essa palavra tem falado comigo nesses dias, irmãos. E eu me peguei em crise pensando nessas coisas. Porque Jesus me perguntou, pastor Claudinei, para quem que você está fazendo? E eu me via correndo para lá, para cá, todo dia num lugar, todo dia fazendo uma coisa. E eu parei, eu e a minha esposa, eu falei, para quem nós estamos fazendo? E é essa pergunta que o Senhor faz para o nosso coração nessa noite. A palha, ela é inconstante, então ela é movida por comparação. Então ela vê algo dando certo em outra igreja, em outro ministério, ela diz, pastor, vamos fazer aqui. Mas às vezes não é para fazer, pastor. A direção vem para o pastor, vem para o profeta da casa. Então ela é cheia de comparação. A palha é uma obra inconstante, ela traz consigo discordância. Graças a Deus aqui não tem, mas lá na sede que tem de eu não concordo. Pastor, não pode discordar? Fala, pode, irmão. Só não permita que isso te paralise. Só não permita que isso te estagne, que isso te prenda. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia nós temos ouvido muito nas redes sociais e na internet sobre investimentos. Sobre você investir em criptomoeda, investir em bolsa, investir nisso, investir naquilo. Mas deixa eu falar uma coisa, quando nós servimos na obra de Deus, Brian, nós investimos no céu. E a medida do justo juiz, ela é justa. Ela é justa e nós vamos receber a nossa paga por aquilo que estamos fazendo. Jesus no Sermão da Montanha, ele diz, não corram atrás de coisas que a traça, a ferrugem corroem, mas busquem e façam aquilo que acumula tesouros no céu. Se coloque de pé, quem quer servir ao Senhor.
Vamos orar. Vamos orar. Eu queria muito, pastor, ter trazido uma palavra de fogo, de avivamento, mas a igreja não é minha, é dele. E ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que nós precisamos. E o convite é todos aqui, não só os jovens, mas todos, fecharem os olhos e olharem para dentro da sua alma. Para dentro da sua alma. Olhando para aquilo que você tem feito, olhando ou para aquilo que você não tem feito, olhando para as necessidades que você tem visto à sua volta, e fazendo esse diagnóstico. Seria egoísmo demais recebermos uma graça e não entregarmos nada em favor de outros. Foi bom ser alcançado. Foi bom ser amado. Mas eu creio que nessa noite Deus está falando para pessoas, jovens que não são reservatório, mas são rio. Onde algo do céu chega até eles e eles deixam fluir para outros lugares. Tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Mas ninguém está vendo, alguém está vendo. Os olhos daquele que tudo vê, que tudo esquadrinha, eles sondam não só o que estamos fazendo, mas como está o nosso coração enquanto fazemos. Eu quero chamar aqui próximo, você que talvez, enquanto eu estava ministrando, estava pensando assim: Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero chamar você que talvez estava meio que tranquilo, mas talvez você entendeu com essa palavra quanto é precioso a oportunidade que nós temos de servir e de entregar algo por amor ao Senhor. Sabe, eu gostaria de chamar primeiro esse grupo para a gente orar, e a oração vai ser para que o Espírito Santo te ajude a entender aonde que você pode contribuir, aonde que você pode ajudar, porque eu vejo aqui, pastor Claudinei, algumas pessoas que estão assim: cara, eu estou perdido, mas o Espírito Santo vai dar rumo para a sua vida hoje. O Espírito Santo vai dar rumo para o teu ministério hoje, vai dar rumo para aquilo que você precisa fazer, sabe? Então eu quero chamar aqui, só você que quer mesmo fazer algo, não para homens, não, para o Senhor, acumular tesouros no céu, vem aqui. Se você não quer, beleza, mas nós vamos orar com esse primeiro grupo de pessoas que estão dispostos a fazer, mesmo quando ninguém está vendo, estão dispostos a fazer, mesmo que não recebam do pastor, da liderança, um elogio, um tapa nas costas, o que também é bom, mas não é por isso que fazemos. Você que talvez diz assim: cara, eu não tenho nada, mas eu sei passar um pano, eu sei passar um pincel na parede. É você que eu estou chamando aqui. Não diga que não tem nada para oferecer, porque algo precioso o Senhor depositou aí dentro. Algo precioso o Senhor depositou aí dentro. Não seja como aquele homem que recebeu um talento e enterrou o talento dizendo: não, vou deixar aqui, porque quando o Senhor voltar eu só devolvo. Não. Servo mau, porque não multiplicou aquilo que sabia fazer. Aonde estão os Davis que ainda querem servir lá no pasto onde ninguém vê? Aonde estão os Eliseus que estão na 12ª junta de boi, servindo ao seu pai? E você achando que ninguém está vendo, mas logo vai chegar uma Elias com uma capa e vai jogar por cima de você. Oh Espírito Santo, eu quero orar
por outro grupo de pessoas. É você que já está servindo. E você se pegou nesses dias sobrecarregado. Você se pegou num turbilhão de emoções e sentimentos. Você que talvez deixou de cuidar da tua casa para se dedicar em demandas. E você hoje só precisa de um alívio do Espírito no teu coração. Porque eu sei, irmãos, servir traz cansaço, traz enfado muitas vezes. E uma coisa que o Senhor quer, Ele não quer que você pare, Ele quer que você descanse. É por isso que Ele diz assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo me impele a insistir nisso, que tem mais pessoas aqui que estão cansadas. Não é um cansaço físico, irmãos, não é do trabalho de hoje, não. Mas é uma sobrecarga. E o Senhor manda dizer para você: descansa, filha. Beija teus filhos. Vai no cinema assistir um filme, rapaz. Isso não é do diabo. Eu sinto a glória de Deus aqui. E eu sinto o Senhor trazendo um refrigério para algumas pessoas. Talvez você tenha perdido a tua saúde. E o Senhor quer reestabelecer, porque Ele não quer que você pare. Ele só está dizendo: descansa, cara. Repousa. Nós vamos orar aqui nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. E nós queremos fazer um diagnóstico do nosso coração. Porque nesse dia, ninguém vai escapar desse dia, Senhor Jesus. Todos nós, eu, os pastores que aqui estão, os irmãos que estão servindo, os irmãos que serviram hoje. Um dia nós vamos estar sentados diante de Jesus. E sabe, Pai, tudo que nós temos feito aqui, nessa terra, o desejo é que o Senhor olhe para nós e diga: meu filho, aquilo é ouro, aquilo é prata, porque você fez para a glória do Senhor, você fez por amor. Aquilo é pedra preciosa, então vai ser purificado, e você vai receber aqui a sua recompensa. Alinha a nossa motivação, Espírito Santo. Alinha o que nos move. Nos livra do amor ao reconhecimento, do amor ao cargo, do amor à foto, ao Instagram. Nos livra disso. Nós queremos ser vistos por Ti, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então alinha, Senhor. Remove toda palha, remove todo feno. Nossa adoração. Remove tudo que é madeira. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Você que não servia, diga: Senhor, agora eu vou servir. Eu vou me comprometer com algo. Eu vou ajudar. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite Tu és digno de tudo. Oh, Ele é digno. E é para Ele que nós fazemos tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Ele é, Tu és digno
aqui. Agora eu quero fazer uma segunda oração para você que está cansado, que está com uma sobrecarga. E o Senhor, enquanto eu vinha para cá, pastor Claudinei, o Senhor me disse que Ele quer remover isso. O Senhor quer remover esse peso. Ele está dizendo: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde, para que você encontre descanso para as vossas almas. O Senhor manda eu dizer para algumas pessoas: o ministério não pode te colocar numa depressão. O ministério não pode te colocar em crises de ansiedade. Porque apesar das dificuldades, Ele nos leva a um lugar de descanso e repouso. E talvez você que ainda está no banco e está resistindo a vir aqui receber essa oração, eu te dou um conselho: venha. Venha para que você sinta um bálsamo de refrigério na tua alma nessa noite. Ele tem descanso para nós aqui nessa noite, irmãos. Ele tem descanso. Porque o descanso é um princípio. Ó Senhor, te exaltamos. Olha o peso saindo. Olha o peso saindo. Olha o peso saindo. Chora mesmo, chora mesmo. Chora mesmo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Ó Senhor, Oh Jesus, te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E eu estou gastando a minha vida. o seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está naquilo que você é. Alegria, dono dos meus dias. O seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está em quem você é. Quando nós achamos que o nosso valor está naquilo que fazemos, nós estamos cativos numa mentalidade de escravo. Porque o escravo, ele precisa fazer. Agora o filho sabe quem ele é e faz por amor, faz por alegria, entrega tudo, sem reservas. Mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Oh Senhor, só o Senhor sabe, Senhor, o peso. Mas mesmo assim, que é ser conselheiro. Mas mesmo assim, choremanto quereba. Só o Senhor sabe as crises que eles enfrentam em silêncio, por carregar a palavra do conselho, a palavra do ancião. Sua
Senhor tem refrigério para vocês aqui nessa noite. Quem é esse que era sem pecado, não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Ele me amou. No lugar da morte, vida me ofertou, te ofertou. E os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada, a minha alma buscava. Todo vazio que havia, minha vida foi transformada. Oh, Ele transformou, Ele transformou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Todo vazio que havia em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Seu toque é real, sua presença é real. Permita que eu te veja. Que eu te veja, Deus, o meu amado veio me ver, eu vi. Me adorar. Aleluia. Santo, Santo. Que o Senhor nos leve a esse lugar, irmãos, a esse paradoxo de compromisso e repouso, de responsabilidade e descanso. Que o Senhor nos leve a esse lugar, Brian, a esse lugar de se comprometer com uma causa, mas saber que quem finaliza e faz tudo crescer é o Senhor. É o Senhor. Quantos recebem essa palavra? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eita, Tiro as sandálias dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Eu tiro as sandálias dos pés. Eu ouço a voz do meu amado, a
voz do meu Sei que todos estão cansados aqui. Eu sei que todos estão cansados. Mas escute. Louve ao Senhor. A sarça se queima, mas não se consome. A sarça se queima, mas não se consome. A sarça se queima, mas não se consome. A sarça se queima, mas não. Eu tiro as sandálias dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Eu tiro as sandálias dos pés. Espírito Santo. Eu tiro as sandálias dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Eu tiro as sandálias dos pés. Eu ouço a voz do meu amado, a voz do meu amado, no meio do fogo, no meio do fogo, no meio do fogo, no meio do fogo. Sua voz me chama, sua voz me chama. No meio do fogo, você ouve ser chamado. E no meio do fogo, ouça a voz do meu amado, a voz do meu amado. A voz do meu amado me chama. Oh, Jesus. Sabe, jovens, pais que estão aqui, sabe o que tem que ser gerado no nosso coração? Aquilo que Paulo diz em suas cartas: que eu me gastarei e me deixarei ser gastado, Rayane. Que a gente tem que se derramar todo culto, todo o momento que a gente tiver a oportunidade de estar na presença do Senhor. Eu acabei de falar sobre um culto, mas na sua casa. Eu comentei com os jovens antes de a gente estar se reunindo para cultuar o Senhor. Eu falei para eles assim que toda a oportunidade que eu tenho de falar, eu sempre vou falar. Que pode ser o último culto. Sabe, irmã Vanaína? Pode ser o último culto. Pode ser o último culto que eu posso te ver. Pode ser o último culto que eu posso estar aqui. Pode ser o último culto que você vai ver sua filha, sua mãe. Pode ser o último culto. Então tem que gerar no nosso coração adoração verdadeira para Cristo. Tem que gerar para Deus adoração verdadeira. Só que sem adoração tem que ser verdadeira. Essa adoração tem que ser verdadeira, porque senão não rola, Maria. Irmãos, todo culto é pancada. E eu quero fazer uma pergunta pro Joe e pra diaconisa Giza, se eles se conversaram aí. Vocês conversaram, né? Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam que cada jovem, cada pessoa que estava aqui hoje, eu agradeço por todos eles. Agradeço pelos preleitores, a equipe do pastor Joe, pastora Rayane, todo o pessoal aí, e o pessoal da nossa casa que não tem o que falar. Jorge, gostei muito que você veio, cara. O coração se alegrou, cara. Por mais que a gente conversou pouco, mas, cara, pra mim é uma honra ver você aqui sentado com nós. Ver que a gente tem metanoia na cabeça, que a gente faz mesmo, que a gente tá gerando coisas assim. E, cara, cola nesse cara aí.
Cola no Zé, cola na Giza. São homens de Deus. Cola na Sônia. Sabe? Cara, cola nessas pessoas que te traz para a presença de Deus. E não são só porque são seus parentes, mas são pessoas que podem te levar para o céu. Querem te levar para o céu. Querem fazer você viver a mesma coisa que a gente está vivendo. Irmãos, sei que já são quase 10h10. Sei que o pastor Joe, o pessoal mora longe, mas eu nem comentei com o pastor Maxwell, mas eu acho que tem uns cachorro quentes ali, aí talvez eu vou perguntar para ele se dá para servir pro pessoal aí. E assim, pessoal, que aquilo que foi pregado, ministrado aqui, que a gente possa guardar no nosso coração, ser gerado no nosso coração, ser gerado no nosso secreto, Miqueias. E assim, eu quero fazer uma oração brevemente antes de passar a palavra para o pastor. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar mais um pouco. Senhor Deus e eterno Pai, diante da Tua presença aqui está todos, Pai. Todos que cultuaram, todos que se desgastaram na Tua presença, todos que tiraram um tempo para o Senhor, Pai querido meu Pai amado. E não é para a honra e glória deles não, Pai. Pai querido meu Pai amado, ninguém obrigou. Muito menos o Senhor, Pai, tem obrigado eles. Eles fizeram talvez por amor, Pai. Mas eu te peço, Pai querido meu Pai amado, que nessa noite as ministrações que foram de encontro ao nosso coração, Pai, nos levaram para o verdadeiro propósito, nos consertaram do caminho errante que talvez estavam trilhando, Pai. Pai querido meu Pai amado, que nessa noite, meu Pai querido meu Pai amado, assim como eu te pedi, Pai, que todos aqueles que entraram aqui não saiam da mesma maneira que entraram, mas saiam transformados, Pai. Porque, Pai querido meu Pai amado, como a gente bem entende que avivamento não é tampa do bule que voa, mas é o fundo que cai, Pai. E que assim seja feita a Tua vontade, Pai, sobre todos os cultos, sobre todo esse povo de Deus, Pai querido meu Pai amado. E te peço, Pai, que seja repreendido toda obra contrária, Pai, contra a vida de cada irmão, cada irmã, Pai querido meu Pai amado, cada jovem aqui.